Salve, gurizada! Hoje eu tô trocando os pivôs inferiores da suspensão da Ranger. O pivô do lado esquerdo eu já troquei e fiz tudo usando só esses dois martelos. Porém, como deu muito trabalho e foi muito difícil, para trocar o pivô do lado direito eu decidi fabricar uma ferramenta universal para remover e instalar pivô de suspensão. Então, apesar de eu estar fazendo o serviço na Ranger, esse vídeo vai servir para tu fazer em qualquer carro. Esse aqui é o pivô que eu vou trocar. E esse pivô é tão difícil de remover porque ele vai encaixado com muita pressão na bandeja da caminhonete e também na manga de eixo. E antes de trocar ele eu vou mostrar a folga que ele tem. Como dá pra ver, o pivô já tá com bastante folga, então realmente tá na hora de trocar. E uma dica extra, o pivô inferior não apresenta folga quando a gente pega a roda aqui por cima e balança pra frente e pra trás. Eu dei uma pesquisada em diversas referências para ter a ideia para esse projeto e agora já tenho mais ou menos uma ideia do que eu quero fazer. Vou ali pro caderno mostrar para vocês. A ideia vai ser mais ou menos assim. Aqui vai ser um parafuso para eu conseguir empurrar o pivô. E vai ter esses dois ganchos que eu vou poder apoiar na bandeja. Essa peça aqui é a bandeja e aqui está o pivô que eu vou remover. Daí, parafusando esse parafuso, vai conseguir empurrar o pivô para baixo. E a ideia é que essas duas hastes aqui que tem esse gancho possam andar para os lados. Então essa vai virar uma ferramenta universal que vai servir para tirar qualquer tipo de pivô de suspensão. E vou tentar usar tudo materiais que eu já tenho aqui na garagem. Eu não tenho a menor ideia de qual medida vão ser as peças. Então primeiro vou começar juntando todos os materiais que eu vou usar e a partir daí que eu vou ir descobrindo qual medida eu vou ter que cortar cada peça. Primeiras peças já cortadas e vai ficar mais ou menos assim, ó. E esse parafuso aqui no centro. Daí agora para descobrir qual o comprimento que eu vou querer essa barra chata, eu vou levar tudo isso aqui ali na Ranger e tirar umas medidas com a trena. Isso tudo aí são ideias que vão surgindo na minha cabeça e eu não tenho certeza se vai dar certo. Vocês estão acompanhando aí tudo em tempo real. E só no final nós vamos descobrir se vai dar certo ou se eu vou ter que modificar esse projeto. Tá marcado aqui o comprimento total e também já marquei aqui na barra roscada aonde eu vou fazer o rasgo para a barra chata entrar aqui dentro. Daí para fazer esse rasgo na barra chata eu vou ter que tirar o protetor da esmerilhadeira e botar o menor disco de todos que eu tenho aqui na garagem. Daí vai ficar mais fácil de eu fazer esse corte com precisão.
Depois de muito tempo trabalhando com a lima, estão aqui prontas as duas peças. E a princípio essa era a parte mais difícil de todo o projeto, que eu nem sabia se ia dar certo. Agora eu espero que daqui pra frente seja mais fácil. Agora já está na hora de começar a soldar as primeiras peças. Eu vou primeiro soldar essas duas barras chatas aqui nesse tubo redondo. Daí vou tentar achar algum jeito de calçar elas por baixo para elas ficarem bem centralizadas aqui no tubo. E para fazer os ganchos aqui, no final dessa barra roscada, eu tô pensando em usar uma porca e soldar uma peça de barra chata no formato de gancho nessa porca. Daí eu também consigo regular aqui aonde fica melhor para eu usar. Só achei uma. Vou dar um confere geral aqui e ver se eu acho pelo menos mais uma para poder fazer os ganchos dos dois lados. E volto aí depois que eu achar ou também não achar. Vamos ver se eu vou ter sorte. Não tive sorte, gurizada. De todas as porcas que tinham aqui, só uma deu certo. Então vou sair na casa dos parafusos comprar mais. Espero que seja barato.
Ô, meu cachorro que eu amo. E por enquanto essa é a primeira coisa que eu tô saindo pra comprar. O resto tudo foi feito só com sobras de materiais que eu tinha aqui na garagem. Porcas compradas. Foi bem baratinho, 1 pila cada uma. Bora! A princípio agora já tá tudo pronto pra gente ir lá e fazer o primeiro teste e ver se vai dar certo essa minha ferramenta. Vou começar tirando o parafuso do pivô que tem aqui embaixo e também essa trava que tem aqui em cima. Agora é a hora da verdade. Não sei se está funcionando, pessoal, mas vou seguir parafusando um pouquinho mais aqui. E agora? Ah, quebrou meu gancho. Aqui, ó. Quebrou a solda desse gancho aqui. Vou lá refazer uma solda mais forte e vamos tentar mais uma vez. Já volto aí depois de soldar melhor esse gancho. Voltei, gurizada. Dei uma boa reforçada nas soldas. Bora fazer o teste número 2. Mais uma solda quebrou, gurizada. Tá mais difícil que eu imaginava. Agora quebrou aqui, ó. Vou ter que fazer umas soldas mais fortes. Volto aí daqui a pouco. Voltei mais uma vez. Vamos tentar de novo. Ah, outro ponto fraco. Bom, gurizada, tá com cara de que a ferramenta vai funcionar. Porém, agora eu tô vendo vários pontos fracos que eu não tinha pensado. O outro lugar que quebrou agora foi aqui, ó. Porém, pra cá eu tenho um plano B, que é fazer essa parte com reforço com 2 barras chatas pelo lado de fora aqui. Mas é isso aí, né, pessoal? Sem fazer não tem como saber se vai dar certo. Bom, amanhã eu vou fazer esse reforço aqui para poder tentar de novo. E obrigado aí para quem tá tendo paciência de ver eu tentar e errar várias vezes. Um novo dia de trabalho e bora resolver aquela peça que quebrou.
Agora eu vou soldar o reforço do outro lado e fazer o mesmo na outra peça. E volto aí quando estiver pronto. Pronto para testar mais uma vez. Agora vamos ver o que vai quebrar. Bom, gurizada, não sei se tá saindo o pivô, mas até agora não quebrou nada. Na verdade, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou primeiro usar essa minha ferramenta para soltar a parte de baixo do pivô, que eu sei que é mais fácil. E daí depois eu vou tentar soltar essa parte aqui de cima, para não ter perigo de quebrar de novo. Não tá dando muito certo, gurizada. A ferramenta tá se torcendo toda. Pelo visto, precisa de muito mais força para remover o pivô do que eu imaginava. E para fazer lá do outro lado eu já troquei e eu fiz tudo só usando o martelo. Mas fiquei dando porrada naquele pivô para ele sair por horas. Então daí que surgiu a ideia de fazer minha ferramenta. Vou pensar aqui se eu consigo melhorar ela em alguma coisa para fazer mais algum teste. Mas talvez não dê certo mesmo e dessa vez eu fui vencido pelas minhas ideias. Vou terminar o vídeo sem ter um projeto que deu certo. Mas é isso aí, gurizada. Vamos ver aqui se eu penso alguma ideia nova. Bom, pessoal, acho que agora tá na hora de assumir a derrota. Apesar de a ideia do projeto ter sido ótima e a execução também ficou muito top, deu para ter todas as regulagens que eu imaginei, serviu ali para agarrar o pivô, eu não imaginava a quantidade de força que essa peça ia precisar ter para remover aquele pivô do lugar. Vou mostrar de perto aqui como ficou a ferramenta. Olha o jeito que ela se contorceu. Essa parte principal aqui torceu, do outro lado também. Ela tá torta também, olhando de cima. E essas barras roscadas aqui, mesmo com esse reforço, aqui na ponta elas começaram a entortar. Essa aqui entortou tanto que eu não consigo mais nem parafusar esse parafuso. Ele só vai até aqui. Talvez se eu tivesse usado isso aqui num carro normal, ou em alguma caminhonete que não fosse tão velha igual minha Ranger, tivesse dado certo. Mas essas peças em carro velho, tudo cheio de ferrugem, já estão sem ser trocado há milhares de anos, o negócio é bruto mesmo. Dá pra ver aqui por cima a marca que o parafuso deixou, enquanto ele tentava empurrar o pivô. Então dá pra ver que realmente bastante força foi feita aqui, embora ele não tenha conseguido sair do lugar. E ele até andou um pouco para baixo, não é como se a ferramenta tivesse dado 100% errado, ela só não deu 100% certo. E embora eu ainda tenha várias ideias para fazer essa ferramenta muito mais resistente, eu ia ter que começar ela desde o zero. Então isso não vai ser assunto para esse vídeo. E eu acho que é sobre isso, né, pessoal? Não é sempre que os projetos dão certo. Mas eu não vou me dar por vencido e vou ir lá trocar aquele pivô. Então bora lá trocar esse pivô ao estilo Thor, Senhor dos Martelos. Enquanto vocês assistem eu passar um trabalho aí para trocar esse pivô, me deixa aí um comentário dizendo o que eu podia ter feito melhor nessa ferramenta para ela ter dado certo. Esquentar as peças ajuda elas a soltarem. Como eu não tenho maçarico,
eu uso um soprador térmico. Ele sopra um ar super quente, só demora mais do que o maçarico. Daí vou deixar aqui, acho que uns 10 minutinhos esquentando isso aqui. Daí eu vou tentar martelar de novo. Aê, caralho! Foi! Bora, gurizada! A parte de baixo eu já consegui tirar. Pena que a parte de baixo é a mais fácil. Nesse daqui eu uso uma técnica diferente. Como é ruim de botar o martelo aqui, eu seguro esse martelo grande no lugar e bato com o martelo pequeno em cima. Foi assim que eu fiz lá do outro lado. Mal dá pra ver, mas ele já tá andando. A cada 1000 marteladas anda 1 milímetro. Ai, gurizada, eu fico pensando e tendo as ideias. Eu vou tentar mais uma vez fazer isso aqui funcionar. Eu vi que onde mais amassou foi esse tubo central aqui, que ele é de uma parede de 1,5 milímetros, então não é muito grossa. E como essas porcas aqui ficaram muito longe uma da outra, acabou que elas não estão ajudando a dar resistência para o tubo. Então eu vou cortar um pedaço do tubo dos dois lados, botar essas porcas mais para dentro e daí selar na solda todo ao redor aqui dessas porcas, para ela ajudar a dar resistência para o tubo. E também teve esse problema aqui que envergou muito a ponta dessa barra chata, então tô pensando em cortar ela fora e usar só esse resto da rosca aqui. E é isso aí, gurizada. Vou cortar aqui, soldar e volto aí quando tiver tudo pronto para eu fazer outro teste. E se vocês estão assistindo essa parte é porque talvez deu certo, então segue aí até o final. Pronto, gurizada, ficou assim, ó. Reduzi bastante aqui e agora aquelas duas porcas estão bem aqui dentro dando resistência pro tubo. E dessa vez fiz uma solda decente aqui em cima para unir o tubo com a porca e a própria porca ajudar a dar resistência pro tubo. E reduzir aqui o máximo que deu. Agora é só botar ali e testar uma última vez. E lá fui eu dar mais uma chance para minha ferramenta. Eu tava com bastante esperança que agora pudesse dar certo, porém logo eu já vi que a ferramenta começou a se contorcer inteira e que realmente não ia ter jeito de tirar esse pivô sem ser na martelada. Mas agora já tá quase saindo mesmo, então não deve faltar muito tempo. Bora pegar o martelo e terminar esse serviço. Conseguimos, gurizada! Agora é só soltar ele ali de baixo e botar o outro no lugar. Tá aí o maldito! E a prova de que a minha ferramenta era forte mesmo. Olha o buraco que fez aqui em cima do topo do pivô. O bagulho tava preso demais. Realmente ia ser difícil tirar sem ser na martelada. Agora eu vou dar uma boa lixada aqui por dentro desse alojamento para ele ficar bem certinho para eu poder botar o pivô novo. E uma dica extra antes de instalar o pivô. Eu tirei esse anel aqui, ó, que é para segurar essa vedação. E daí eu vou encher ele de graxa para ele durar um pouco mais do que duraria. Daí é só fazer assim, ó, para abrir um espaço ali na coifa. E vou usar a minha graxeira com esse bico fino aqui para ir botando graxa ali para dentro. É bom se tiver uma pessoa para te ajudar, mas também dá para fazer sozinho. Daí agora eu vou botar de volta esse anel aqui e daí já tá pronto para instalar lá no lugar. Dá um trabalhinho, mas vale a pena.
Finalmente, gurizada, serviço concluído. Pivô trocado. Tudo certo. O vídeo não tá terminando como eu imaginei, mas pelo menos deu tudo certo e a Ranger tá pronta para voltar a rodar. E se tu tá curtindo o conteúdo do canal e gosta de ver eu passando trabalho aqui, agora tem uma nova forma de vocês me apoiarem. Eu criei um grupo de membros do canal aqui pelo YouTube mesmo. Nele vocês vão ter acesso a vários conteúdos antecipados, eu posso responder as dúvidas de vocês em vídeo e vocês também vão sempre estar sabendo do que eu tô trabalhando antes de lançar o vídeo. E o principal de tudo é uma maneira de vocês apoiarem financeiramente o canal e me ajudarem aí para eu seguir produzindo esses vídeos. E já queria deixar um agradecimento especial ao Douglas, ao Guinter e ao Henrique, que já se tornaram membros do canal. E eu vou deixar aqui no final do vídeo duas recomendações minhas de próximos vídeos para vocês assistirem.